Cássio, outra pergunta que me fizeram, a gente até já falou um pouco aqui, é a respeito do excesso de informação, né? O uso de telas, redes sociais e esse tipo de entretenimento que tem moldado a visão de mundo dos nossos filhos e tem até nos desafiado nesse processo, porque há um estudo, eu não sei se você já pesquisou sobre isso, mas diz que uma criança de 7, 8 anos já consumiu mais informação do que minha avó com 50 anos. Pela quantidade de informação que ela absorve no dia, com outdoor, com tela, com rede social, com internet, televisão, escola e por aí vai. Como é que você enxerga o risco dessa superexposição de telas para as crianças e as comparações que as redes sociais oferecem de autoestima e o desenvolvimento delas? Como é que a gente consegue equilibrar? Porque uma das grandes dificuldades hoje é a gente não tem como fingir que as telas não existem, elas estão aí. E a gente não vai conseguir blindar isso para sempre. A gente consegue reduzir, restringir, mas blindar até um certo período, não sei se a gente consegue, vamos dizer assim, por tanto tempo. Então, assim, como é que a gente lidar com esse excesso de telas e equilibrando isso, consequentemente, as várias consequências que acontecem a respeito disso? A internet não é neutra, né? Vou até dar um spoiler aí, vem novidade por aí, vem um livro novo, né? Que eu vou lançar junto com a editora Vida e é só sobre isso. E lá, num dos capítulos, é isso. Não existe neutralidade. Sim. Todo conteúdo veiculado leva a uma ideia de alguém que produziu. Então, o que chega aos olhos e os ouvidos, né, dos seus filhos, o cérebro deles é obrigado a elaborar, Sim. a dar um sentido, um significado. Quando meio neutro, não atinge a vida dele, pode até ignorar. Mas a grande maioria do conteúdo produzido nas telas hoje é para chocar, para poder segurar a atenção em 3 segundos e aquele conteúdo ser absorvido até o final para que esses produtores monetizem, essas plataformas cresçam e tudo mais. Então, tem uma lógica muito arquitetada de quem produz o conteúdo e de quem tem. Só tem um jeito, não dando acesso. Né? Como é que eu deixo meus filhos conviverem com as cobras e escorpiões, mas não serem picados? Você não põe cobra e escorpião dentro da sua casa. Põe? Não põe. Quando arma, fogo, faca, quando é um perigo físico, tangível, ninguém leva um bebê para a piscina sem boia, ninguém leva sem a supervisão de um adulto, mas a internet foi também banalizada. E olha, não precisa nem ser cristão para isso. Tem o livro do Jonathan Haidt, que é Geração Ansiosa. Ele dá uma enxurrada de artigos científicos. No Brasil, a internet começou em 1994. Sim. Então, nós já estamos há 20 anos debaixo do uso dela. Nós produzimos uma pesquisa sobre o uso de internet pelo público de 9 a 17 anos desde 2012. O Núcleo Gestor de Internet no Brasil produz essa pesquisa junto com outros países. Gente, não tem boa notícia. Não tem boa notícia. Então, nesse livro do Jonathan, ele vai trazer uma enxurrada já de estudos longitudinais sobre o impacto nocivo em meninos e meninas, sobre o aumento do adoecimento mental, transtornos, TDAH, depressão, ansiedade, automutilação, suicídio. O risco está aí para quem dá na mão. Quais são os novos, então, indicadores? Só pode dar depois dos 14 anos um dispositivo eletrônico e redes sociais dos 16. O pai e a mãe que tiver coragem disso vai viver os benefícios, o que não tiver os malefícios. Então, lá em casa, telas, tem gente que põe no quarto, que põe em todos os quartos. Não tenha. Não tenha. Na minha casa tem 2 televisões, uma na sala para todo mundo e uma no meu quarto para quando eu quiser assistir. Os nossos hábitos são tão
juntos, Sim. que de verdade eu devia ter vendido a televisão do meu quarto, porque ela não tem uso. E nós vamos entrando nesses acordos para assistir, sobretudo. Meu filho tem 18 anos. Meu filho não tem PC gamer. Ele não tem cadeira gamer, ele não tem fone gamer, ele não tem mouse gamer. O meu filho usa o mesmo computador que eu uso para o trabalho. Sim. Então, assim, e ele é um jovem de 18 anos que paquera, sai, tem vida social, é um menino de Deus, tá fazendo exército agora. Ninguém vai olhar para ele e achar que ele é um zumbi. Muito pelo contrário. Mas por quê? A gente conduziu de uma maneira que ele tivesse um uso consciente e saudável com as telas. Então, quando ele quer jogar, ele põe o PS dele na televisão da sala e ele joga. E ele tem o tempo lá direcionado dele, nós compartilhamos os nossos objetos. Agora, quando o egoísmo, o individualismo, que são pilares da sociedade pós-moderna adoecida e não cristã, acontece, todo mundo precisa ter sua própria tela, né? Porque, para que dividir, não é verdade? Cada um precisa ter seu celular, seu tablet, seu computador, porque cada um tem que fazer só as suas coisas. Eu vou assistir meu malvado favorito com a minha filha? Não, eu tenho coisa mais interessante para ver na Netflix. E aí é isso que nós estamos vivendo, só que a gente não quer colher as consequências. Então, tem que diminuir. Se a pessoa, todo mundo sabe, é difícil. A Bíblia diz já, né? Nos últimos dias, tudo vai ser difícil. Sim. Os homens serão amantes de si mesmos. Sim. Você falou que o seu filho compartilha os equipamentos do lar com vocês. A gente, uma vez, era líder de uma célula aqui em Campinas. E eu nunca me esqueço disso. E uma mãe contando na célula que deu um tablet para sua filha. Ela tinha, na época, 8 anos. E depois, quando terminou a célula, a gente conversou com ela e a gente acabou falando para ela, olha, você deu o mundo na mão da sua filha. Porque antigamente, para você fazer uma besteira, você tinha que sair de casa. Hoje a besteira está a um clique da sua mão. Falei assim, como é que você vai ter controle do que ela está vendo, do que ela está assistindo, do que ela está consumindo? E uma das coisas que ela falou assim, mas ela sabe mexer melhor que eu não sei. Eu falei, pior ainda, porque se você não sabe... Você está dando para sua filha, que vai aprender rápido. E aí vai perder a autoridade. Exatamente. Uma das coisas lá em casa, por exemplo, que a gente adotou, foi proibir nossas filhas de consumir YouTube, por exemplo. Principalmente por quê? Porque lá produz canal de tudo que é tipo de gente, de tudo que é tipo de índole, conteúdo, ideologia. E uma das grandes preocupações que a gente acaba tendo, às vezes não é nem o que ela está assistindo, mas é a pausa que tem do vídeo e entra uma propaganda no meio e você não sabe que tipo de propaganda que é. Então, assim, é um desafio muito grande. Agora, a pergunta que fica tudo isso, você acha que restringir o acesso deles à tecnologia vai deixá-los em desvantagem no respeito ao desenvolvimento? Porque muita gente acha que, bom, eu não vou deixar minha filha mexer, mas peraí, ela vai ter 15 anos, não vai saber mexer no computador, no celular, ou isso vai ajudar no desenvolvimento dela? Ajuda no desenvolvimento. Eu vou deixar alguns livros, né? Geração Ansiosa, do Jonathan Haidt, vai dizer isso. Fábrica de Cretinos Digitais, deixa isso muito claro, traz todas as estatísticas sobre o uso. Isso é a maior burrice, ignorância, mas desculpa os termos, gente, eu sou bem direta, mas é ignorância de pai e mãe, porque as interfaces que são usadas num sistema Android, num sistema, né, iCloud, elas são organizadas, estruturadas para serem autointuitivas. Então, você toca, você já sabe, você já olha. É por isso que as crianças mexem, porque elas foram desenvolvidas debaixo desse conhecimento neuropsicológico, neurocognitivo, de tudo isso. Então, isso é uma inverdade. Daí tem outro livro do Desmourget, que é Faça-os Ler. Os níveis, o ser humano não mudou, não passou por uma microevolução física, biológica. Então, as estruturas nossas continuam iguais. O que aconteceu com o advento da internet foi, na verdade, o contrário.
essa geração agora mostra um QI, que é o coeficiente de inteligência, menor do que a geração anterior, e é a primeira vez que ocorre isso no desenvolvimento da humanidade. Toda geração seguinte teve um coeficiente de inteligência mais elevado que a geração anterior. Sim. Nessa geração diminuiu, inclusive estuda-se rever algumas escalas de marcos de desenvolvimento, por exemplo, a fala. Se a criança não fala 5 palavras inteligíveis até 1 ano, acende um alertinha. Se ela não fala até os 2 anos completos, já era um indicador de várias doenças e transtornos do desenvolvimento. Hoje, como o pai e a mãe da celular estão atrapalhando os diagnósticos, porque essas crianças fazem isso. Então, os dispositivos, eles só vão melhorar. Eles Sim. são autointuitivos. A inteligência artificial vai fazer coisas para os nossos filhos que nós levávamos horas e horas para fazer. Então, não vai ter um retrocesso. Pelo contrário, para que um cérebro tenha as estruturas abstratas, que são as funções superiores do córtex pré-frontal bem elaborada, as camadas anteriores precisam estar muito bem fortalecidas. Piaget, Vygotsky, que estudou essa parte da inteligência, pensamento, inteligência e linguagem, trazem estudos disso e continua igual. Então, ela tem que, primeiro, a motora. Ela tem que pegar, correr, manusear, lamber, pôr na boca, experimentar o mundo pelos neurônios do tato, pela força. A criança que faz isso muito bem, ela vai para a segunda fase, né, que vai ser vai ter lá o operatório concreta, pré-operatória, formal, que são os níveis do desenvolvimento do pensar. Aí, na próxima, ela tem que jogar água, ela tem que mexer, ela tem que fazer experimentos, ela tem que explorar o ambiente num sentido curioso, ela tem que subir na árvore, ela tem que encostar, ela tem que jogar as coisas, porque é a forma que o cérebro vai criando estruturas cognitivas para isso. Quando a criança está na tela, ela tem um empobrecimento desses neurônios. E aí é o que os estudiosos chamam de efeito Mateus. E olha só, esse efeito foi dado nome com base no que Jesus diz lá em Mateus, quando ele fala assim, ó, que ao que é dado, muito será cobrado lá, mas o que não tem, até o que tem, lhe será tirado. Isso é um princípio espiritual que depois se descobriu como científico. Então, a criança que está sendo estimulada, que está tendo uma oferta de ambiente, de experiência de leitura, muito mais vai ser dado a ela. Ela vai ter mais neurônio, ela vai ter mais rede neural, ela vai ter mais... Não mais neurônio, né? Ela vai ter mais habilidade, velocidade de processamento. Aquela que não foi estimulada, até os 100 bilhões de neurônios que nasceram com ela não vai prestar. Exatamente. Porque não foi criado. Então, tem que fazer isso para que ela dê conta. Quando não faz isso, aí é o contrário, vai ter um empobrecimento. Daí eu falo para os meus filhos, né? Eles não usam muito, eles usam dentro dessa normalidade. Minha menina brinca demais, usa muito papelão, fita crepe, cola quente, tampa. Aí ela fala, olha o que eu fiz, mãe, olha o que eu fiz. Eu falo, faz mesmo que você vai ser milionária, porque vai ter tanta gente sem estrutura, né, que você vai longe. Aliás, assim, eu tenho a conclusão de que a tecnologia ela está emburrecendo a humanidade de uma maneira geral. A gente mesmo eu estou com meus 41 anos, eu sinto que a minha geração já está mais emburrecida por causa da tecnologia e até, de certa forma, mais distraída. Porque hoje, por causa do celular, por exemplo, a gente é mais distraído no trânsito, a gente é mais distraído com o que acontece à nossa volta, a gente é mais distraído na percepção do ambiente que a gente está. E eu tava vindo para cá antes de gravar, eu até comentei com a minha esposa. Falei assim, você já pensou daqui 10 anos? Você vai estar sentado num carro e ele vai estar dirigindo sozinho. E aí você para assim, a gente nem sabe mais o caminho sem ligar o Waze. Né? E os nossos pais, de cabeça, ia para qualquer lugar do mundo. A gente já não faz mais isso. Então, se a tecnologia está emburrecendo a gente, que é mais velho, e a gente está sendo moldado para não pensar, imagina a geração que já está tendo isso tudo na mão, né? E quanto mais você dá, mais você emborrece. Exatamente. E não só o emborrecimento, sabe? Mas a perda do controle da própria vida.
Quando você para para pensar, quando você abre lá uma plataforma de streaming, de filmes, Sim. você cria diferentes perfis. Eu ia na locadora, você ia, a gente ia na locadora. Era o programa do fim de semana. O dono da locadora, ele tinha que ter todos os títulos lá. É. Aí eu ia lá, eu escolhia dentro do que ele colocava, de tudo que ele colocava lá. Se ele não tinha, eu ia na outra locadora e dentro do tudo dessa locadora eu escolhia. Exato. Se você abrir essas plataformas de streaming, quem tem perfis diferentes, do homem, da mulher, dos filhos, o que eu já desaconselho, isso também chama capitalismo de vigilância. Nós estamos dando os dados de vigilância dos nossos filhos para as big techs, porque estamos criando esses perfis separados. Sim. Você vai ver que o catálogo oferecido para cada um é um. Exato. Então, você já perdeu o poder de escolha. Você liga o Waze, certo? Certo. Mas é só do que o Waze te oferece. Se o Waze te oferecer 2 rotas, 3, você só tem 2 e 3 para escolher. Você não sabe os acordos que foram feitos. Uber, por exemplo, vendeu a ideia pra gente de que... Eu nem sei se posso falar essas coisas aqui, né? O dando os nomes aos bois, né? Pode. Mas o Uber, no começo era seja o dono do seu próprio negócio. Não é verdade. Hoje a gente já tem precedente jurídico de ações que foram movidas contra o Uber, porque o próprio motorista quis legalizar aquele vínculo trabalhista. Sim. E a Uber ou paga ou abre o algoritmo para provar que ele teve liberdade de escolha, que não foi ela que escolheu para ele. Então, nós estamos perdendo a nossa liberdade. Exato. Né? Eu gosto de Coríntios 7, acho que 23, não sei se é o primeiro ou segundo que fala que foi pago um preço tão alto, não vos façais escravos dos homens. Então, quando a gente vai entrando nessa lógica de escravidão algorítmica, é mais do que emburrecer, é perder a capacidade de analisar, sintetizar, de ter crítica, de fazer escolhas. E cada escolha confortável na sua casa, uma Alexa, liga para mim, faz aquilo, deixa eu logar e automatizar tudo. Quanto mais conforto você tem, menos você é dono da sua própria vida. Exatamente. E aí a gente cria uma cultura imediatista e a gente vê que a performance ela afeta a capacidade de a gente lidar com frustrações. Total. Porque a gente tem tudo hoje na nossa mão. Aí o suicídio vira uma opção para muita gente, né? Porque entra Exatamente. no estado de sofrimento, de vazio, que o outro tem, o outro realizou, o outro fez e eu não tenho, né?